Olá, está começando o Jornal da CUT, Central Única dos Trabalhadores. Esta é uma edição especial sobre uma das maiores ameaças aos direitos dos trabalhadores, a terceirização. Uma das grandes lutas do movimento sindical é por um marco legal que regulamente e garanta direitos nesse tipo de contratação. A terceirização não é nova, mas seu crescimento preocupa cada vez mais. Quem explica é Manuel Messias Melo, secretário nacional de Relações do Trabalho da CUT. Na verdade, terceirização em alguns setores é uma décadas, 30, 40 anos. Mas neste fenômeno de terceirização que nós vimos hoje, que é o repasse de setores da empresa, inclusive da atividade fim, é uma construção da época do neoliberalismo, da década de 80, década de 90, vinculada a dois fenômenos. O primeiro, as mudanças tecnológicas de modelo de gestão, o chamado modelo japonês de gestão, que começa a trabalhar a ideia de foco, a ideia de que uma empresa tem que concentrar na sua atividade, que ela domina tecnologicamente, todas aquelas outras passar para outras empresas mais especializadas. Essa seria uma visão, digamos, otimista, positiva da terceirização. Na verdade, com base nessa visão, o que se fez foi um trabalho de pulverização da classe trabalhadora, em busca cada vez mais de encontrar a forma de reduzir o custo da mão de obra. O segundo fenômeno que fez com que isso ganhasse muito peso foi a hegemonia neoliberal. No nosso país, especialmente na década de 90, predominou um modelo cada vez mais forte de regulação privada das relações de trabalho. Então aí começou a praticar, inclusive, ilegalidades, inconstitucionalidades, terceirizando a larga escala, com o discurso de que com isso poderia ter mais dinamismo para a geração de empregos. É falso, porque foi exatamente essa década onde tivemos maior índice de desemprego no Brasil. Agora está se gerando muito emprego. Mas esse muito emprego que se gera hoje, inclusive na terceirização, tem mais a ver com o crescimento da economia, com o processo de distribuição de renda, do que por o processo de terceirização. A perda dos terceirizados é visível nos salários, na estabilidade, nos direitos adquiridos. Em vários setores da economia, a terceirização significa precarização das relações de trabalho. Segundo dados do DIEESE, os trabalhadores terceirizados ganham em média 27% a menos do que os contratados. Eles ainda sofrem com a rotatividade e, para piorar a situação, o número de acidentes é quase 3,5 vezes maior do que entre os contratados pelo serviço formal. Um outro dado é que as empresas se utilizam da terceirização para contratar a mão de obra para as atividades fim e não só a atividade de meio. Isso ocorre, inclusive, na indústria do vestuário. Então, veja só, a terceirização na lei, como deveria ser feito, teria que só ser atividade meio e nunca atividade fim. No entanto, o fato de nós não termos uma legislação realmente que tenha sua eficácia no combate à terceirização fraudulenta, enseja muitas empresas, inclusive do ramo do vestuário, a se utilizar da quarteirização. Que significa o quê? Uma empresa pega o seu serviço, passa para uma outra determinada empresa, essa outra empresa ela não tem trabalhadores para fazer a confecção e passa para algumas oficinas que começam a distribuir, inclusive, em várias oficinas pequenas, clandestinas, em bairros, vamos dizer, com precária. Essas oficinas, muitas vezes, ela não tem instalação adequada, muitas vezes as pessoas sofrem acidente de trabalho e como não tem vamos dizer assim, nenhuma responsabilidade com aquele serviço, as pessoas ficam a ver navio. Inclusive pessoas que muitas vezes ficam sem nenhum amparo legal. Por quê? Porque é dentro de uma informalidade. E mesmo as que estão com formalidade, são de um serviço muito precário. Em outros ramos, como o químico, os terceirizados são os que mais sofrem acidentes de trabalho, com perdas até de vidas. A CUT e os sindicatos do ramo, como os petroleiros, têm lutado para combater a precarização no setor. Nós temos uns índices muito ruins especialmente da Petrobras, né? Nós olharmos aí, são 75 mil petroleiros próprios hoje no Brasil, e são mais de 320 mil terceirizados, ou seja, nós temos muito mais terceirizados do que petroleiros próprios.
E isso se reflete drasticamente nos acidentes de trabalho e especialmente nas mortes no setor petróleo. Infelizmente, a cada mês morre de 1 a 2, às vezes 3 petroleiros em função, né, desses trabalhadores, às vezes mal qualificados, mal treinados, mal remunerados, com jornadas excessivas. Então, todo o mal da terceirização que acontece no Brasil todo, no setor petróleo, ele é quintuplicado, porque são mais terceirizados do que trabalhadores próprios, e isso afeta drasticamente o setor, e é um setor que não tem justificativa para isso, né? Porque cresce, lucra muito e teria condições de contratar seus trabalhadores. Aliás, o custo da terceirização é outro paradigma. O trabalhador terceirizado não custa menos que o trabalhador próprio no setor petróleo, né? Custa igual ou às vezes mais. Então, o que está acontecendo é que atravessadores, empresas terceirizadas e quarteirizadas, quinteirizadas, esses atravessadores estão lucrando muito em cima dessa mão de obra terceirizada no setor petróleo. O que a CUT tem feito? Qual a agenda de luta aí para reverter esse quadro? Bom, nós temos participado, né, de vários debates sobre essa questão, especialmente no Congresso Nacional há um debate muito intenso sobre os projetos de lei que estão tramitando. Tem o projeto do Sandro Mabel, que é um projeto extremamente danoso para a classe trabalhadora, que vai escancarar as portas para a terceirização, piorar ainda mais o quadro, né, e precarizar ainda mais as relações de trabalho no Brasil. E tem outro projeto do Vicentinho, deputado aqui de São Paulo, que poderia, né, dar uma regulada na terceirização e, quem sabe, aí nós termos condições de recuperar parte dessa precarização que acontece no mundo do trabalho. A outra questão é o debate também com o Poder Judiciário. A CUT esteve recentemente no Tribunal Superior do Trabalho, debatendo com os juízes, né, os danos da terceirização a toda a classe trabalhadora brasileira, e muitos magistrados, né, viram esse novo olhar para a terceirização, e acho que nós estamos ganhando novos adeptos na sociedade para a nossa causa e para nós conseguirmos regular a terceirização de maneira a proteger melhor o trabalhador. Os metalúrgicos integram outra grande categoria que vem sentindo os reflexos da terceirização e se organizando para combatê-la. Fomos a São Bernardo do Campo conversar com Paulo Caires, presidente da Confederação Nacional de Metalúrgicos da CUT, sobre os prejuízos causados ao setor. Bom, a terceirização no setor metalúrgico, ela se dá principalmente nas atividades que não são atividade fim. Mas você já vê que fica explícito a redução ali de direitos, né, de qualidade do trabalho, de qualidade do salário dos trabalhadores. Então, na minha visão, ela é prejudicial sim aos trabalhadores, né? O que nós fazemos no nosso ramo é estabelecer a responsabilidade solidária, ou seja, a empresa mãe contratante, ela também é responsável pelos atos dessa prestadora, dessa terceira lá dentro. E a gente procura proteger os trabalhadores nessas empresas, o que não é a realidade do Brasil. Em algumas regiões, como a ABC, que é mais fortalecida. E pelo que eu observei lá do projeto substituto do Santiago, do Roberto Santiago, ele piora essa condição. Por quê? Porque ele trata lá como atividades específicas, né, ou especializadas, e tira o termo atividade fim, que é aquela que nós não queremos, que nunca, e que hoje é proibido terceirizar. Então isso nos prejudicaria muito se passar esse projeto. Por que isso prejudicaria muito? Porque aí você pode terceirizar tudo dentro da empresa. Não existe mais atividade fim, que é o que está escrito lá. E aí qualquer atividade que ele entender que é especializada, você pode colocar um terceiro. E de imediato um terceiro entra ganhando menos e não tendo as mesmas condições que tem um trabalhador que é da empresa mãe, que é da atividade fim. Sem contar o maior prejuízo, na minha opinião, que é que deixa de ser representado pelo sindicato da categoria, porque como nós temos vários sindicatos dentro de uma mesma empresa, a nossa legislação prevê isso, então se ele vem para uma empresa que não se declara metalúrgica, por exemplo, esses trabalhadores não vão ser representados pelo metalúrgico. E no nosso caso, os sindicatos aqui têm uma representatividade muito forte, então ele perde também na representatividade que ele tinha antes. Já no ramo financeiro, os chamados correspondentes bancários são o exemplo máximo de terceirização do setor. Casas lotéricas, lojas, farmácias e mercados fazem serviços bancários, como o do pagamento de contas. Mas a situação dos funcionários é bem diferente da de quem trabalha em banco. Na verdade, o que os bancos utilizam a terceirização
para precarizar o direito dos trabalhadores terceirizados, para desorganizar sindicalmente a categoria e para reduzir os direitos desses trabalhadores. Então, por conta de tudo disso, dessa forma como ela é utilizada, ela é extremamente nociva. Mas o correspondente bancário é o maior, hoje é o maior número de terceirizados, onde existe o maior número de terceirizados. A gente tem hoje, segundo dados do Banco Central, em torno de 165 mil pontos de correspondentes bancários. Só que cada ponto, por exemplo, a Casas Bahia é um ponto de correspondente. Ela pode receber sua conta de luz, mas não é só conta de luz que pode ser feita no correspondente. O Banco Central foi liberando quase que todos os serviços bancários podem ser feitos no correspondente. Então, as Casas Bahia está como um ponto de correspondente bancário, mas ela tem inúmeras lojas no Brasil inteiro. Portanto, 165 mil pontos pode representar aí, se cada um tiver no mínimo, sei lá, 2, 3 funcionários, você multiplica isso, você vai ver quantos terceirizados existem fazendo o trabalho de bancário. Eles hoje podem abrir conta, podem fazer crédito, investimento, coisas que são exclusivas do bancário, do banco, e que também, inclusive, deixa o cliente bancário à mercê da insegurança dos dados do cliente, das informações do cliente, do saldo bancário do cliente. Então, assim, há um problema não só para o trabalhador, mas a terceirização no setor financeiro também pode causar um grande problema para o cliente bancário e para a economia do nosso país, porque a gente sabe o que o setor financeiro, se não bem controlado, pode fazer na economia no mundo inteiro. A gente está vendo que essa crise que hoje tem continua aí, né, na Europa, nos Estados Unidos, teve origem no setor financeiro. Os comerciários constituem outro ramo onde podemos sentir de perto o problema. No mês de dezembro, as vendas de Natal fazem com que as lojas contratem mão de obra temporária em empresas terceirizadas. Bom, primeiramente que o contrato temporário, como o contrato por tempo determinado, ele é um entulho ainda do governo Fernando Henrique Cardoso, né? É uma forma de quebrar a organização dos trabalhadores. O contrato temporário, na verdade, ele tem aumentado, tem contribuído para aumentar a rotatividade no comércio em geral no país. Ou seja, as empresas se aproveitam desse momento, do período natalino, contratam turmas aí na base de 2 meses de contrato e, posteriormente, aqueles trabalhadores permanecem mais 1 mês, 2, e isso tem ocasionado demissões dos contratos permanentes. É um problema sério que tem acarretado principalmente na questão daquele trabalhador que sabe que aqueles novos companheiros que chegam, eles vão substituí-lo por conta do tempo de serviço que tem. O grande desafio é criar um marco legal, ou seja, um conjunto de regras definidas para o setor, onde os direitos sejam garantidos. A CUT tem pautado seus esforços nesse sentido, como destaca seu secretário nacional de Relações do Trabalho, Manuel Messias Melo. A CUT tem uma clareza de que é impossível, nesse momento, reverter todo o processo de terceirização que temos no Brasil, mas nós defendemos uma regulamentação da terceirização de forma, primeiro, impedir que se terceirize a atividade fim da empresa. Aquele núcleo de atividade da empresa, o que caracteriza a ação da empresa, não possa ser terceirizado, porque senão você vai fragilizar, pulverizar completamente a capacidade de organização dos trabalhadores daquela empresa. Segundo, toda e qualquer terceirização seja efetuada sobre a égide da responsabilidade solidária. Tem que se ter o compromisso de quem contrata para com os direitos dos trabalhadores contratados via uma terceira. Por quê? Porque, ao fim e ao cabo, ele está prestando serviço a uma empresa. Se você não tem a responsabilidade solidária, acontecerá o que hoje é comum no Brasil, de o trabalhador ficar sem direitos. A empresa desaparece, trabalha décadas para uma mesma empresa e fica muitas vezes sem direito nenhum. Terceiro ponto, no campo dos direitos. Se admitimos que terceirizar algumas atividades, não pode ser um processo que tem o objetivo de precarizar, de reduzir os direitos. Então, a ideia de que predomine os direitos iguais para trabalhadores de mesma função entre terceira e contratante. O quarto ponto, que é muito importante, é o processo do diálogo, ou seja, é importante que o sindicato seja informado quando vai ser feita a terceirização, possa negociar as condições da terceirização para proteger os trabalhadores.
E o quinto ponto, essencial para todos nós também, é a questão do serviço público. Não podemos continuar admitindo que a terceirização seja um mecanismo de burla da obrigação constitucional de contratar via concurso público. É importante fechar essa porta, porque por aí que passa muitos dos problemas que nós temos de recursos públicos mal administrados, de clientelismo, de mecanismos outros que privatizam o Estado. Esses são os 5 pontos essenciais da nossa intervenção e nós temos a expectativa de conseguir, a partir de um bom debate, construir uma nova correlação de força na Câmara dos Deputados. No dia 23 de novembro de 2011, a Câmara de Deputados aprovou proposta que libera a terceirização para todas as atividades. A CUT foi contra, enquanto centrais como a Força e a UGT apoiaram. O projeto de lei vai agora para a Comissão de Constituição e Justiça, que pode vetar ou aceitar o texto base. Em relação ao tema da terceirização, principalmente, nós demos um passo importante, que foi a criação de um fórum de entidades mais amplo do que apenas as centrais sindicais. Estamos nós, a CUT, mais a CTB, mais a nova central sindical, também indo contra esse projeto apresentado pelos deputados Roberto Santiago, ligado ao UGT, e o deputado Paulinho, ligado à Força. E nós conseguimos fazer, evidentemente, com que estas centrais sindicais, junto com outros atores sociais do movimento social, pessoas que lidam com o mundo do trabalho, com as relações de trabalho, universidade, Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, ANAMATRA, dos magistrados, advogados e universidades, criar um fórum que vai justamente na linha de ampliar a luta contra a terceirização que precariza as condições de trabalho. E lançamos esse fórum em Brasília no mês de dezembro, e esse fórum vai ter muito trabalho agora, já a partir do mês de janeiro, preparando seminários, propostas, debates, para mobilizar a sociedade e mobilizar principalmente os atores sociais, seja do Legislativo, seja do Executivo, para que a gente possa ter um projeto que atinja esse objetivo. Nós queremos regulamentar a terceirização para impedir que ela continue precarizando as condições de trabalho. Não é possível mais continuar tendo trabalhadores terceirizados sendo discriminados em termos de alimentação, de transporte, de equipamentos de segurança, trabalhadores terceirizados morrendo, se adoecendo a cada dia em número muito maior do que os trabalhadores das empresas contratadas. Não podemos continuar tendo empresas que são absolutamente irresponsáveis na terceirização que fazem ou na quarteirização que promovem com outras empresas, e depois essas empresas não cumprem a lei e elas dizem que não têm responsabilidade nenhuma. Isso é um verdadeiro absurdo, um crime contra a dignidade do trabalho e, portanto, acho que nós temos uma grande luta pela frente, que é a luta contra a terceirização que precariza as condições de trabalho. Portanto, muito trabalho ainda temos pela frente, mas volto a insistir, com muita mobilização vamos impedir que se aprove o aumento da terceirização, como estão tentando fazer, e, ao mesmo tempo, lutar contra a implementação dessa terceirização que precariza as condições de trabalho. Em 2012, acompanharemos de perto a luta pelo marco legal da terceirização. Ao ver situações irregulares, denuncie ao seu sindicato. Sua participação é essencial para que possamos brecar a precarização e conquistar trabalho decente para todos em nosso país. E o Jornal da CUT fica por aqui. Até a nossa próxima edição.